Bien, esa es la clase experimental. El tema que se habla de hoy es sobre ciclo menstrual, fecundación y primera semana, ¿ok? Para comenzar, hay que tener en cuenta que hay que hacer un repaso de las estructuras anatómicas. De hombre no es muy importante saber, pero hay que recordar que el hombre se forman los espermatozoides desde los testículos, donde hay su maduración en el epidídimo, donde se va hacia a los conductos diferentes hasta llegar a la uretra y posteriormente a la eyaculación, ¿ok? Para la mujer tenemos dos configuraciones, una externa y una interna. La externa no es muy importante saber porque tiene los labios mayores, labios menores, clítoris, essas cosas. Não é muito importante saber. Pero lo que sí es importante saber es su configuración interna, ¿ok? Donde tiene su conducto vaginal con su cuello uterino y seu útero con sus trompas de falopio, la izquierda y la derecha. Tenemos que saber que la fecundación se pasa en un tercio distal. ¿Por qué un tercio distal? Porque la trompa tiene una polaridad y es negativa. Y el ovocito 2 es negativo en su conformación, en su reposo, ¿ok? Y el espermatozoide cuando llega necesita ser positivo. Si es negativo también, ele não passa. Y cuando llega hacia un tercio distal, hay el bloqueo de la polispermia y su cambio en su conformación. Y con eso se puede pasar. ¿Se entendió? Eso es para que se entienda. Y para comenzar, tenemos que saber ciclo. El ciclo es fácil. Ele consta de dos ciclos, o ciclo ovário e ciclo endometrial, donde passam dois órgãos distintos, pero que atuam de maneira simultânea. Ele consta de 28 dias, pero pode passar 30, 32, 35. Isso vai depender das mulheres se são ou não são regulares. A la mitad do ciclo, a los 14 dias, temos a ovulação, el estigma, donde é o rompimento del folículo maduro e liberação del ovocito 2. Para que isso passe, necessita ter a maduração desse folículo maduro, onde consta desde folículo primordial, primário, secundário, ou terciário, ou maduro, ou de Grafe. E acá, quando se libera o ovocito 2, acá se torna grueso e se torna amarillo. E se transforma em corpo amarillo para secretar hormona, sobretudo a progesterona. Para que essa fase se chama fase folicular.
Já essa fase lútea. Para que isso todo passe, necessita que a hipófise secreta uma hormona. GNR, que é a hormona gonadotrofina, que vai secretar duas outras hormonas. Uma é a FSH, que vai ser o controle da fase folicular, e a outra, a LH, que vai ser o controle da fase lútea. Pero a mulher não sabe que está passando isso todo. O ciclo ovário vai avisar o ciclo endometrial através de duas outras hormonas. Uma é o estrógeno e a outra lá, progesterona. Onde consta de 28 dias. Donde os primeiros 5 dias temos a menstruação. Em el comienzo del ciclo, el endométrio cresce. E luego se torna grueso e secretor. Os primeiros 14 dias se chama fase proliferativa. Luego, quando se transforma em mais secretor de viscosidades, de nutrientes para que se nutra o ovocito, o ovocito, quando está fecundado, se chama fase secretora. E quando chega a los 25 dias e não há a fecundação, se transforma em fase isquêmica. Aí entra em la fase isquêmica. Por que essa fase? Porque o endométrio tem, o útero tem 3 capas: endométrio, miométrio e perimétrio. O endométrio é a capa funcional, o miométrio é a capa basal. Então, se supongamos que acá é o endométrio, quando acá é o endométrio, quando cresce, acá se cresce o miométrio. E quando entra a fase isquêmica, se cierra as arteriolas e não chega mais nutrientes, como o oxígeno, por exemplo, e se começa a morrer. E entra na fase da menstruação. Ou seja, quando acá é fecundado, não há a fase isquêmica. Esta fase é irregular, pero essa fase é regular. Ou seja, acá dura exatamente 14 dias. Pero essa fase é irregular. Agora se chega uma pergunta como uma mulher menstrua los 40 dias. Quando tuvo sua ovulação. Resposta: como essa fase dura exatamente 14 dias, solo 40
menos 14 igual a 26 días. 26 días, al día 26 fue su ovulación. Hay mujeres que cuando hay su ovulación tienen un dolor que puede ser tanto en el lado derecho quanto en el lado izquierdo. ¿Por qué eso pasa? Porque acá hay un líquido que se llama líquido antral dentro del folículo maduro que lleva una irritación en su peritoneo. Y eso lleva un leve tirón que puede ser tanto en el lado derecho quanto en el lado izquierdo. Si eso pasa a los 14 días después, se va a la mujer, va a tener la menstruación. O sea, si por ejemplo la mujer se siente un dolor en el lado derecho, 14 días después se va a menstruar. Ese dolor se llama Meches-Miers, que significa en alemán dolor en el medio, porque en el medio del ciclo, que en la mitad del ciclo tuvo la ovulación y 14 días después se va a tener la menstruación. Cuando llega el espermatozoide y entra en contacto con el ovocito 2, se entra en 10 fases. Essas 10 fases tienen que saber para los examen final, sobre todo en oral. Sim, donde el primero consta en la penetración de la corona radiante. ¿Qué pasa? En la penetración se hace un repaso de cómo es la anatomía del ciclo. Tenemos el ovocito 2 con su material genético y acá su membrana plasmática. Por fuera tenemos la membrana pelúcida, que es una capa, una membrana de glicoproteínas. Supongamos que hace toda la vuelta. Y por fuera tenemos la corona radiante, que es una capa de ácido hialurónico. ¿Qué va a pasar? Cuando llega el espermatozoide es formado por su flagelo, que va a ser su movilidad, acá sus mitocôndrias y acá su material genético. Y en su superficie, en su cabeza, tenemos su estructura, que se llama acrosoma. En su estructura del acrosoma hay una enzima que se llama hialuronidasa. Cuando se llega acá, en su estructura de la corona radiante, se va a romper su estructura, acá supongamos, y con eso el espermatozoide se puede pasar y se va en dirección del ovocito. Luego hay otra fase,
reconocimiento y adhesión. Essa fase é importante porque vai saber se el espermatozoide é de la misma espécie del hombre ou não. Se el espermatozoide proviene de outro ser humano, é de um ser humano. Porque, por exemplo, se llega a uma mulher que tem relação com um mono e hacer que isso não genere hijos de uma mulher, hace que a mulher não tenha hijos com mono, acá essa fase vai verificar se o espermatozoide é de outro ser humano ou não. Se não é de outro ser humano, acá não entra mais espermatozoide. É repelido. Agora, se é de outro ser humano, acá essa fase pode passar. Luego, a outra fase, a reacção acrosomial, que passa el espermatozoide acá em sua estrutura del acrosoma forma uma espécie de poros, que são canalhas, e se libera grande quantidade de hialuronidase. E para quê? Para entrar em outra fase, desnudação. Essa fase vai fazer que se pierda a corona radiante. Luego, a outra fase, penetração de la membrana pelúcida. É o mesmo que a penetração de la corona radiante. Como a membrana pelúcida é na capa de glicoproteínas, acá ele tem receptores desde afuera hacia dentro, em ZP3, ZP2 e ZP1. Quando chega ao espermatozoide, ele tem outra enzima que está inativa, que se chama proacrosina, que entra em contato com ZP3 em ZP2 e se ativa e se transforma em acrosina. E hace lo mesmo que a penetração de la corona radiante. Com isso, vai se romper as ligações polipépticas. E com isso, se pode adentrar o espermatozoide. Luego, hay outra fase. La fusión. Escrever acá acrosina, que é importante. La fusión que passa solo que o espermatozoide ingressa acá e solo temos acá que se vai usar e acá se perde. Se adentra su material genético. Luego, hay la outra fase, bloqueio de la polispermia. Que passa el ovocito 2, acá no material genético, como já adentrou um espermatozoide, necessita repelir que mais espermatozoide entra. Por quê? Porque
porque se adentrar más 23 cromosomas, es imposible para una vida. O sea, abajo de la membrana hay gránulos proteicos. Esses grânulos proteicos se vai hacer uma reacção que se chama reacción cortical, que vai liberar proteínas que hace a reacção cortical. Essa reacção cortical vai fosforilar ZP2 e ZP3 e com isso mais espermatozoide não pode penetrar mais quando chega em la penetração da membrana pelúcida. Com isso, os espermatozoides não podem adentrar mais. Luego, a outra fase. Reacción de la segunda división meiótica do ovocito 2, que vai passar. O ovocito 2 se vai a formar de novo vai retomar sua programação meiótica e vai se transformar em ovocito, em cigoto, nessa fase. Luego, a outra fase, formação dos pronúcleo masculino e feminino. Em essa fase, o ovocito forma os material genético, os pronúcleos de mamá e de papá, e se vai hacia o centro. E luego, lá é a outra fase, singamia e anfimix. Quando se chega hacia el centro, los pronúcleos masculino y femenino, se pierde su carioteca, que es la membrana plasmática de los núcleos. E com isso, lá e lá, processo de crossing over acá, hasta que se restabeleça os números de cromossomas de novo. Como consequência da fecundação, temos a formação de cigoto, restabelecimento de los cromossomas, formação de suas organelas, ou seja, formação de uma nova célula. Ahora bien, na pergunta, supongamos que uma mulher tem relações com um cavalo. Pergunta, o que falhou? A resposta é acá, reconhecimento e adesão. Por quê? Que passou? O espermatozoide, o ovocito falhou em essa fase de averiguar se o espermatozoide era de outro ser humano. São essas perguntas tontas que se perguntam na era, ok? Luego, agora temos a primeira semana. A primeira semana começa com o processo de clivaje. A clivaje são as primeiras divisões celulares que temos do cigoto. O cigoto
se divide várias vezes. Essas células se chamam blastômeras. E esse conjunto se chama mórula. Luego, essa célula se vai hacia uma superfície e se transforma em maciço celular interno. E suas células passam a chamar-se de embrioblastos. Como há maciço celular interno, há o maciço celular externo, que não há para onde crescer e cresce hacia afuera. Essas células se chama trofoblasto. O maciço celular externo. Como se eleva o maciço celular interno, se forma na cavidade, que se chama blastocele. E há outras células que se diferenciam entre o blastocele e maciço celular interno, que se chama hipoblasto. Isso é tudo que tem que saber. É o básico. Então, se temos a membrana pelúcida com seu maciço celular interno, por fora o trofoblasto, e acá é o lipoblasto, e acá é o blastocele. Seu tamanho 0,15 milímetros. Como que se nutre? Porque a trompa de falópio secreta moco. O sea, su nutrición en la primera semana es mucotrófica. Patologias. Ele pode se implantar acá. O sea, é um embaraço ectópico, fora de lugar. E se chama embaraço tubárico. Que outra patologia temos? Se volver ao ciclo, se soma 14 dias mais 7 dias, a los 21 dias. Ou seja, a mulher não sabe o que está passando e pode ter o corpo da mulher. Se pode entender que não, esse cigoto não está bueno. Então, temos que abortar. E se leva ao aborto temprano. Vou escrever acá. De primeira se chama mórula. E luego essa mórula se chama blastocisto.